comigo, certo? Porque aí vocês também ficam mais habituados a como fazer cada uma, por exemplo, inserir uma cor na célula, fazer uma grade na célula, enfim. É o que a gente vai ver hoje, a gente vai dar só uma revisadinha nisso, para a gente já entrar aí com mais força nessa parte de formas, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá gravando já. Então, pessoal, vamos começar aqui. É o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Esse exercício aqui, deixa eu dar uma diminuidinha só para a gente conseguir ler. Vai ser um exercício de refaça a tabela acima com as devidas formatações e funções e insira um gráfico de colunas 100% empilhadas. Não é necessário editar o gráfico, apenas criá-lo. O que eu quis dizer com isso? Que esse gráfico aqui, vocês não precisam deixar ele todo assim, fundo colorido, ter título centralizado, em negrito, essas coisas todas. Não precisam fazer isso. O que vocês vão fazer comigo, né? Se for possível aí, vocês fazerem junto comigo, caso alguém esteja no computador. A gente vai só criar essa tabela aqui, certo? Vai aplicar as formatações, por exemplo, tamanho de fonte, fonte utilizada, cores de fonte, cores de célula, inclinação de texto. A gente vai aplicar isso aí para a gente conseguir visualizar melhor o que cada uma das coisas vai fazer aqui no nossa planilha, certo? Eu vou adicionar aqui uma página para a gente conseguir fazer isso aqui do zero. E a gente pode começar, por exemplo, eu acho que eu não vou escrever os textos que estão aqui dentro, certo? Porque senão eu vou demorar muito tempo. Então os textos eu vou somente copiar, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui colorindo as caixas de cada uma das colunas e das linhas, né? Por exemplo, para a gente colorir aqui essa coluna aqui, de A até M, da linha 1 até 2, a gente vai lá na nossa página, vai selecionar de A até M nas células e até a linha 2, certo? Soltando, ela já fica toda selecionada aqui, a gente pode simplesmente mudar a cor de preenchimento aqui, ó. Essa é a cor de preenchimento e aqui do lado é a cor do texto, tá? A cor do texto a gente vai mexer depois nas outras células. Tá uma coisinha verde clarinha, acho que esse verde claro 1 aqui, certo? Deixa eu ver. Acho que é o verde um pouquinho mais claro só. Certo. Aqui a gente já coloriu, certo? Facinho colorir, né, pessoal? Como já tinha mostrado na aula passada, colorir é uma coisa bem simples. A célula. Aí, só que na página 1 aqui da nossa planilha, a primeira célula aqui, a A1, ela está colorida de uma cor diferente. Então a gente não precisa mais selecionar toda ela. A gente só clica na que a gente quer mudar e muda a cor dela, né? Coisa simples também. A gente muda aqui, coloca um cinza. E ela tá cinza aqui porque não tem nada escrito nela, né? Ela não serve para nada. Então eu resolvi colorir ela aqui de cinza para não deixar ela branca. A gente pode fazer esses tipos de detalhes assim na nossa planilha para ficar visualmente mais interessante, talvez, certo? Aí a gente pode ver aqui que a linha 3 e a linha 4 estão coloridas de cores diferentes, certo? Então uma é vermelha, a outra é azul. Vamos fazer isso já também. Seleciono só essa linha, mudo para vermelho, seleciono só essa linha, mudo para azul, certo? Acho que é outro azul também esse, acho que é um azul um pouco mais fraco. Esse, certo? Aqui eu também coloquei uma parte aqui de valor inicial dessa empresa fictícia, né? Qual que foi o valor que ela iniciou no ano, no caixa. E qual que foi o valor que ela finalizou o ano também no caixa, certo? Então vamos colocar essa parte aqui amarela também, que são só 2 colunas e 2 linhas. A gente seleciona aqui. E já separa também essa parte aqui já colorida. Também mais 2 linhas aqui, ó, e 2 colunas numa cor roxa. Vamos separar aqui também. Ela está em tamanho diferente, mas isso aí também vai ser mudado depois automaticamente. Então vocês vão ver isso. Opa.
Vocês vão ver que o tamanho dela aqui, né? Ela está bem maior. Cada linha aqui está ocupando o tamanho de 2 linhas, basicamente. Mas isso vai acontecer automaticamente depois. Bom? E agora também 2 linhas que estão mescladas aqui, ó. Nesse caso, a coluna C até a coluna E, nas linhas 5 e 6, elas estão mescladas. Vocês podem ver que não tem uma linha cruzando elas no meio. Elas estão mescladas aqui. Então, vamos lá mesclar elas. Aqui C até E, linhas 5 e 6. A gente clica aqui, ó, né? Mesclar células. E pronto. Agora elas se tornaram uma célula só. Opa, calma aí. Que eu fiz uma coisinha errada. Que na verdade é as linhas só que estão mescladas. As linhas em cada uma das colunas. Essas duas estão. Essas duas também. E essas duas também. Ou seja, 3 colunas, certo? E cada uma das células aqui tem 2 linhas mescladas. Tá bom? Pessoal, é importante vocês estarem acompanhando o que o Lucas está fazendo, porque isso tudo que ele está fazendo são questões de formatação, tudo bem? Então, sim, é questão de cor, mesclagem, bordas. Então, sim, se caso vocês não entenderem por que ele está fazendo isso, como ele está fazendo isso, pode pedir para ele parar que ele vai estar mostrando. Mas, basicamente, essas primeiras formatações... eu já vou te dar a palavra, Kelly, só um minutinho. São mais questão de cor de fonte, cor de fundo e borda. Pode perguntar. Onde que mostra? Aonde que mescla mesmo? Eu perdi porque eu estava no celular. Beleza, o Lucas vai te explicar. Certo. Para mesclar a célula, a gente faz a seleção da célula que a gente quer mesclar. Por exemplo, vamos mesclar essas 4 colunas aqui com essas 2 linhas. A gente seleciona e clica neste botão aqui, ó, certo? Tá perto do baldinho, Certo. baldinho de tinta. Aqui, 2 para a direita, tá aqui o mesclar célula. E a gente tem algumas opções de mesclagem também. A gente vai clicar aqui em mesclar células. Aí a gente mesclou todas essas células que a gente tinha selecionado, certo? Aí eu vou desfazer aqui. Você conseguiu ver? Conseguiu fazer aí no seu? Sim, consegui. Obrigada. De nada. Então vamos continuar aqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar um texto aqui, ó, né? O título aqui que era saídas. A gente pode ver que esse texto ele está escrito em preto, certo? Esse texto escrito em preto, ele não fica fácil de visualizar quando o fundo está vermelho. Então, o que eu fiz? Eu troquei a cor do texto aqui na parte vermelha para branco para poder facilitar a visualização, certo? E além de trocar a cor do texto, eu mudei de negrito, eu mudei ele para negrito, certo? Para ele ficar um pouco mais grosso também e poder ter uma visualização melhor, certo? Vamos fazer isso aqui então. Vamos selecionar essa linha toda, que ela está toda branca lá na nossa planilha. E aí, para a gente mudar, a gente clica aqui, ó, na cor de texto, coloca em branco e adiciona o negrito. Além disso, a fonte também está número 12. Então, vamos colocar isso já também. Fonte 12. Certo? Aí, já ficou bem parecido. A diferença agora aqui é a questão de estar centralizado ou não. Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar aqui. Não vou colocar todos não, porque não é necessário também. Vou colocar entradas aqui também. Se eu não me engano era caixa. Certo. A gente pode ver aqui ó, que eu formatei o tamanho da fonte somente na linha 3, certo? Que eu selecionei apenas ela. Mas na real toda a minha tabela ela está com a fonte tamanho 12. Então eu já vou selecionar ela toda aqui. Deixa eu colocar em tamanho 12 tudo. Para já ficar bem parecido com o que estava lá. Certo?
Vou mudar também a fonte da minha tabela, porque a fonte que eu estava usando não é a fonte padrão Arial, certo? É a fonte Times New Roman. Vocês podem usar a fonte que vocês quiserem, só estou querendo demonstrar que você consegue mudar, né? Igual eu já tinha falado na aula passada, que você consegue mudar as fontes. Certo? Aí, vamos fazer o seguinte agora, de acordo com a nossa tabela aqui, ó, todos esses títulos, né, de tabela, eles estão escritos aqui no centro dela, certo? No centro de cada célula. Olha só, abril está escrito no centro, março está escrito no centro, fevereiro, enfim, todos eles estão escritos no centro de cada uma de suas células. Vamos fazer isso já também? A gente vai selecionar a nossa tabela toda também, certo? A gente vai vir aqui, ó, em alinhar na horizontal e vai colocar em centro, certo? E para já adiantar uma coisa que a gente vai fazer aqui também na nossa tabela, vamos alinhar na vertical ao meio aqui, ó, certo? Alinhar na vertical a gente alinha ao meio, e em alinhar na horizontal a gente alinha ao centro, certo? Que aí todos os textos vão ficar exatamente no centro de cada célula, tá bom? Eu vou escrever aqui também, ó, essa parte aqui de médias e entradas, para vocês verem também uma coisa super interessante que tem aqui, que é o seguinte. Se eu simplesmente... Peraí que eu coloquei os botões todos errados aqui e acabei apagando o que eu copiei. Se eu simplesmente deixar isso aqui escrito dessa forma, né, sem quebrar a linha, como tá aqui na nossa página 1, a gente pode reparar que o nosso texto fica meio cortado, ele fica invadindo aqui a próxima célula, certo? Numa ocasião assim mais normal, a gente talvez cortaria ele, né? Mas aí se cortar nesse caso fica ainda pior, porque aí que a gente não vai conseguir ler mesmo direito o que está dentro. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar essas casinhas roxas e a gente vai, em ajuste de texto, a gente vai colocar para ajustar, ou seja, ele vai quebrar a linha para poder encaixar tudo que está escrito aqui, certo? Olha lá, por isso que essas duas linhas aqui, na nossa página 1, elas estão ocupando duas, né? Uma linha ocupa o tamanho de duas aqui, certo? Justamente porque elas estão assim partidas, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que talvez esteja difícil para vocês visualizarem. Certo? Olha lá. Agora, o que a gente podia fazer aqui? Deixa eu colocar aqui também. Aqui. É isso mesmo? Exato. Como eu falei, os valores, eu acredito que eu não vou colocar, certo? Por uma questão mais assim de praticidade. Eu acho que depois eu vou somente copiar eles, para a gente não perder muito tempo aqui comigo copiando os valores, tá bom? É o seguinte, agora que a gente já fez aqui, opa, falta só um texto para colocar. Agora que a gente já fez essa parte, opa, tem que quebrar isso aqui também, ó. A gente tem que vir aqui em ajuste de texto e clicar em ajustar para ele partir assim no meio, né? Fazer a quebra de linha. Agora a gente pode ver aqui que no nosso texto, na nossa página 1, a tabela está toda gradeada, né? Ela tem essas linhas aqui mais escuras que estão dividindo cada uma das células no seu devido espaço, né? Aqui não, aqui a gente está vendo tudo meio junto, tá? Só essa linha aqui bem cinzinha, que é a própria linha do planilhas, que não aparece normalmente, certo? Não, por exemplo, se você for imprimir essa planilha, pode ser que não saia com essas linhas aqui, caso você escolha. Mas a gente quer que saia, né? Já que é uma tabela, a gente quer que saia. Então a gente vai adicionar essas grades aqui para a gente poder ter uma visualização melhor. Só que essas grades, elas não estão colocadas em todos os cantos da planilha, dessa nossa tabela, perdão. Por exemplo, aqui, nessas 3 células aqui, na coluna B, das linhas 2 a 4,
não tem uma grade separando elas entre si, certo? É como se fosse uma grande caixinha, ó. É como se fosse exatamente isso aqui que eu vou fazer, ó. São só bordas ao redor dessas 3 células. Dessa forma, não tem uma linha separando elas ao meio. Diferentemente aqui dessa parte de entrada, saídas e caixa, que lá na minha página não tem sim. E aí eu clico aqui, ó, em todas as bordas, nesse caso, para eu adicionar, né, essas linhas aqui também entre as células. E aqui, ó, como eu tinha mostrado, a gente vai clicar em bordas e a gente vai clicar aqui, ó, em bordas externas apenas, correto? E uma coisa que eu acho que eu não demonstrei assim com precisão na aula passada era que você pode somar as bordas, né? Por exemplo, se eu colocar aqui a borda inferior, certo? Ele vai criar somente uma linha assim, uma linhazinha preta aqui na parte de baixo. Só que eu posso criar também, ó, adicionar uma linha na esquerda aqui, na direita aqui, por exemplo, ó, a borda na direita. E aí ele adiciona também uma borda na direita. Então ficou uma borda embaixo e uma borda na direita, certo? A gente pode fazer dessa forma aí. Nesse caso aqui, para essas células, se não me engano, elas estão com bordas externas. Não, elas estão com bordas em tudo, na verdade. Vamos selecionar desde daqui até aqui. Vamos colocar as bordas em todas, que é como tá. Nas roxas também estão bordas em todas também, certo? Olha só como é que já está ficando com uma cara mais parecida. Aqui na parte de cima, ó, até o final, aqui até o M, também está com bordas em todas as células, certo? E aí, como eu falei, nessa parte aqui das colunas de saídas, entradas e caixa, elas somente estão separadas, né? Não tem... somente as colunas estão separadas, as linhas não estão. E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em bordas. Vamos clicar aqui, ó, em bordas externas. Depois vamos clicar aqui em bordas verticais. Ou seja, a gente vai deixar de lado as bordas horizontais. A gente não vai colocar para a gente não partir as linhas, certo? Aqui, ó, coloquei as bordas verticais. Vocês viram como ficou aqui. Eu vou colocar as bordas horizontais só para vocês verem como vai ficar. Olha lá, eu coloquei, ó, ela fez uma separação aqui entre o azul e vermelho e entre o vermelho e verde. Mas não é isso que a gente quer, então eu vou retirar de novo. Bordas externas e bordas verticais. Bom, agora a nossa tabela já está formatada idêntica à outra, né? Pode ser que parece que uma cor aqui está um pouco mais fraca, a outra está um pouco mais forte, mas isso não tem problema, porque a questão aqui era a gente ver como fazer essa mudança de cores, né? E deixa eu copiar aqui também esses textos aqui, pra gente poder visualizar. Ficou tudo branco aqui, certo? Olha só, aqui ficou tudo branco. Aqui na parte de cima, eles ficaram todos escuros também. Vou colocar aqui. Olha só, ficaram todos escuros. E também no resto da nossa planilha, eles também ficaram todos escuros, como vocês vão ver aqui agora. Olha só. 680. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que ele está formatado como moeda, certo? Tem que formatar como moeda, porque se eu escrever alguma coisa aqui, por exemplo, um número qualquer aqui, certo? Ele vai vir sem estar formatado como moeda. Então é importante que a gente selecione também, né? Nesse caso já estava, mas eu vou desfazer isso. Eu vou vir aqui e formatar automático. A planilha ela vai vir dessa forma, sem os cifrões, certo? Vai vir só o número mesmo, sem casas decimais, sem cifrões. E a gente quer colocar os cifrões. Então a gente vem, seleciona ela. Clicamos aqui em moeda, certo? Formatar como moeda. E aí fica tudo aqui formatado certinho como deve ser, tá bom? Deixa eu ver também o que tem aqui. A gente pode ver aqui, ó, que nessa casinha aqui
E, 5 e 6, ela está formatada como porcentagem, né? Então a gente já pode colocar aqui, ó, clicar nela, né? E, 5 e 6, e formatar como porcentagem também, para já deixar isso pronto. Eu vou fazer uma coisinha aqui, que eu vou copiar a fórmula que está aqui e vou mostrar para vocês qual é a fórmula. Olha só. Para fazer essa planilha aqui, né, de caixa de uma empresa, o que eu fiz? Eu coloquei um valor inicial que a empresa vai ter, né, no início do ano, que é 4.580, e dentro aqui do caixa, eu peguei esse valor, né, referenciei ele, B5 aqui, ó, B, linha 5, e somei ele à diferença entre as entradas e as saídas, certo? Então, o que deu aqui, ó? Eu somei a saída e eu coloquei a saída e subtraí, eu coloquei a entrada e subtraí a saída. Então, eu fiquei com um valor negativo, né? Eu fiquei com aproximadamente aqui menos R$600, eu acho, certo? Aproximadamente. Então, quando eu somei aqui um número negativo, na verdade eu subtraí, né? Então, acabei ficando aqui com um valor no caixa, no final desse mês de janeiro, de R$3.997, tá certo? A gente pode aplicar aí a fórmula desse jeito. Tá? A gente também pode aplicar a fórmula falando o nome dela, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui soma e botasse B5, depois 2 pontos, né? Se eu não, 2 pontos não, ponto e vírgula, B2 menos B3, eu faria aqui a soma também desses dois valores, certo? E aí, a partir de cada mês, eu só fui pegando o valor de caixa do mês passado, olha só. Nessa primeira, eu peguei o valor do caixa inicial, né? Já que era janeiro. E a partir das outras, eu comecei a pegar o valor do caixa do mês passado. Eu não ia pegar do valor inicial mais, porque esse valor inicial já não existe mais. O valor real do caixa agora é o do final do mês de janeiro. Então, eu referenciei aqui B4. No mês de março, eu referenciei o do mês de fevereiro, C4. Do mês de abril, referenciei o do mês de março, D4, E4, F4 e assim por diante até chegar lá em dezembro, que foi o último mês que eu referenciei, foi novembro, L4, certo? Então, como eu já fiz aqui, né? Eu vou copiar e vou colar aqui só a fórmula, certo? Aí dessa forma o planilha já colocou todas as formas como eu tinha feito aqui na planilha, só que tem uma coisa diferente, ó, não sei se vocês estão reparando, mas ele tá com uma casa decimal só aqui na nossa planilha da página 1. Por quê? Porque os centavos aqui, né, é um valor tão grande que os centavos aqui não tem tanta importância. Então o que eu fiz? Eu cortei uma das casas decimais dos centavos, né? Então a gente só pode ver se foi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Somente as casas das dezenas, né, nos centavos. As unidades de centavo a gente não consegue ver. Então, como é que eu formato isso? Eu seleciono a nossa tabela de novo, inteira, né, e clico aqui, ó, nesse botão, diminuir o número de casas decimais. Como a gente tinha visto na outra aula, ele retira uma casa decimal dos números, né, e aproxima eles do mais próximo, né. 5 para cima, ele arredonda para cima, e de 5 para baixo, ele arredonda para baixo, né? Por exemplo, 48 ele vai arredondar para 50 e 44 ele vai arredondar para 40. 45 ele também arredonda para cima, tá bom? Certo. Agora, a gente tem que colocar as outras duas últimas fórmulas que faltam aqui para a gente colocar, que é a fórmula de média, que a gente vai olhar também na aula de hoje, só que eu fiz ela da forma por escrita, né? A fórmula de média aqui que a gente vai ver, ela vai ter um jeito certo de escrever ela, né? Que não é dessa forma. Eu fiz dessa forma aqui para vocês verem como fazer sem a fórmula, né? Fiz aqui nas duas. Então vamos aplicá-las lá. Selecionar aqui. Certo? Olha só. Eu
peguei e somei o valor de entrada em todos os meses. Em janeiro, 1.850, mais 1.547 de fevereiro, 2.457 de março, e assim por diante. Eu somei todos esses valores aqui, né? A soma de B2 até M2 e dividi pela quantidade de meses para encontrar a média, né? São 12 meses, eu somei 12 meses aqui e dividi pela quantidade de meses, que são 12, então eu encontrei a média de quanto dinheiro entrou no meu caixa a cada mês. A média foi de que entrou R$ 3.884 no meu caixa todos os meses, certo? E aí eu fiz também a mesma coisa para saídas, né? Eu só coloquei um sinalzinho aqui de menos para que o resultado seja negativo, certo? Apareça aqui como número negativo para a gente. Aí eu somei todos os valores de saída, né, de B3 a M3 e dividi também pela quantidade de meses, tendo esse valor aqui no final, certo? Essa é a média de dinheiro que saiu do caixa dessa empresa todos os meses, tá certo? E aí o Ítalo também vai explicar mais para frente, aí, bonitinho lá na fórmula, como que vocês aplicam isso na fórmula, né, e mais métodos assim para a gente poder utilizar essas médias. Bom, eu também botei aqui a função minus, né, ou menos, fala do jeito que você preferir, que é a função de subtração, né, é a mesma coisa de eu colocar B6 menos B5, certo? Não muda nada. E aqui o que eu fiz? Eu quis ver quanto eu perdi naquele ano, né, quanto de dinheiro eu perdi, né, do caixa, porque eu iniciei o caixa com valor e terminei o ano com um caixa menor, ou seja, no final do ano essa empresa foi prejuízo, né? Teve um prejuízo aqui de pequeno, de R$219, certo? Mas teve prejuízo. E aí na célula ao lado eu coloquei a porcentagem que isso representa, né? Que a empresa perdeu 4,78% do dinheiro que ela tinha no início do ano, né? Como é que eu fiz isso? Eu dividi o valor inicial que eu tinha pelo valor que eu perdi, certo? Por quê? Isso é mais uma questão assim de porcentagem, né? Quando eu dividi isso aqui, eu recebi um valor decimal, né? Eu dividi este valor, né? A perda que eu tive, ou o ganho, né? Caso tivesse sido ganho, a perda que eu tive pelo valor inicial. Eu recebi um valor decimal, que eu vou formatar aqui para vocês verem qual é, que foi menos 0,04781. E aí, como eu falei, quando eu clico na porcentagem, ele transforma isso em porcentagem no formato de inteiro, né? Considerando que o número 1 é 100% e que os números decimais abaixo dele são as suas porcentagens, né? E aí deu esse valor aqui, 4,78. Eu não vou ensinar aqui porcentagem, né, caso alguém não saiba, porque é o que demora um pouco e não é o assunto que a gente vai tratar, tá bom? Deixa eu passar aqui essa fórmula para lá, certo? Formatar aqui com porcentagem, achei que já tinha, mas aparentemente não. O que eu fiz aqui também foi ter colocado esses dois valores em negrito, vamos aplicar isso também, e eles estão inclinados, né? Como é que a gente faz para inclinar esse texto, né? Aqui eles estão retos e aqui eles estão inclinados, e estão em itálico também. Vamos adicionar o itálico aqui, que eu tinha esquecido. Eles estão em itálico e estão inclinados. Aí eu seleciono, né, as caixinhas que eu quero inclinar e eu venho aqui nessa rotação do texto. Aqui na rotação do texto eu posso definir inclinar para cima 45 graus, inclinar para baixo 45 graus, empilhar as letras verticalmente, girar elas a 90 graus apontando assim para cima ou para baixo. Só que o que eu fiz? Eu defini aqui, ó, que eu queria 15 graus, certo? Eu queria 15 graus aqui de inclinação. Ó. Novamente, eu clico aqui na rotação do texto e defino aqui, ó, em ângulo personalizado, o valor de 15 graus. Tá bom? E aí, ó, já pode ver aqui que o valor ficou igual, tá? Essas duas casinhas aqui, eu acabei de ver que elas não estão com uma casa só. Pronto, agora estão. Certo?
E aí agora, o que falta aqui para a gente fazer? Falta a gente fazer o nosso gráfico, né? É o que está faltando aqui. Falta a gente inserir o gráfico. E por que eu inseri esse gráfico, né? Porque é uma tabela. É interessante que a gente tenha o gráfico para a gente conseguir visualizar melhor o que a gente quer dizer com ela, né? Porque se eu olhar aqui nessa tabela, bater o olho aqui é um tanto de número, e até eu analisar essa tabela, entender mês por mês, né, o que aconteceu exatamente, pode ser um pouco difícil, pode acabar que eu vou me confundir. E então, o que a gente faz? A gente faz um gráfico, né, para que facilite a nossa visualização, que a gente consiga entender melhor a nossa tabela. Como é que a gente faz para inserir um gráfico desse tipo aqui, né? Não com essa formatação, como eu disse. A gente não vai formatar ele assim com cores, né, vermelho e verde, fundo verde claro, a gente não vai fazer isso. A gente só vai inserir ele aqui porque não é o tópico da aula ensinar vocês a mexerem com os gráficos, né? Vocês já viram isso lá no Docs um pouco, e não vou tocar nesse assunto agora, hoje, certo? O que a gente vai fazer para fazer esse gráfico? A gente vai vir aqui na nossa página, a gente vai selecionar aqui da coluna A1 até a coluna M4. Por quê? M4 não, perdão. Da A1 até a M3, certo? Por que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar aqui, ó, a linha 1, que ela tem o nome de cada mês, e esses nomes vão ser utilizados para fazer o nosso eixo X no nosso gráfico. E a gente selecionou aqui também, ó, a coluna A juntamente, para mostrar na nossa legenda o que cada cor significa, né? O que uma cor significa entradas e que a outra significa saídas. A gente selecionou também os valores, né? Para o gráfico ser formado com esses valores aqui, certo? Aí eu vou clicar aqui em inserir gráfico aqui na nossa barra, e ele vai inserir um gráfico aqui dessa forma que ele inseriu em colunas empilhadas, né? Ele já inseriu aqui automaticamente o que ele supôs que eu iria querer, né? Não é o que eu quero, não é o de colunas empilhadas apenas, né? Como eu falei lá na descrição aqui do exercício, eu quero o gráfico de colunas 100% empilhadas, não somente empilhadas, eu quero de 100% empilhadas, que fica dessa forma, certo? O que eu faço? Eu só clico aqui no gráfico, venho aqui, edito ele e coloco aqui, ó, em tipo de gráfico, né, nas configurações que abriram aqui, eu clico aqui, ó, em empilhamento, né, e coloco em 100%. Pronto. O resto já está tudo certinho para a gente, né? Já está tudo formatado assim de uma forma legível, né? Pode não estar tudo colorido, né? Esquematizado aqui como esse, né? Com as linhas de grade aqui no fundo, os eixos e tal. Mas caso seja assim necessário você apresentar isso aqui para alguém, né? Isso aqui já vai facilitar muito o entendimento da pessoa, certo? Só de ter esse gráfico aqui explicando. Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que as saídas são os vermelhos e as entradas são os azuis. E eu quero dizer, o que eu quero dizer com esse gráfico também é que no mês de janeiro, por exemplo, eu tive mais saídas do que entradas. Ó. O dinheiro saiu mais do que entrou. Foi um mês que eu tive prejuízo, olha só. As minhas saídas somam mais de 50% da movimentação do caixa em janeiro. Em fevereiro é diferente, olha só, as entradas são a maior parte da movimentação, ou seja, eu tive um pouco de lucro aqui, que eu posso ver justamente aqui, ó, nos resultados do caixa, olha só. Nesse mês, em relação ao mês anterior, né, ao valor inicial, perdão, eu perdi em torno de R$580. No mês seguinte, eu ganhei, ó, por volta de R$700. No outro mês, eu perdi por volta de R$4.000, olha só. A gente pode ver isso aqui, ó, em março, olha só como é que as saídas são bem maiores aqui, né? Tem uma proporção bem maior do que as entradas. Já no mês seguinte, eu consegui ganhar R$7.000 aqui com a empresa, certo? Então, aqui o gráfico me mostrou que as entradas foram muito maiores que as saídas. Então, é um mês que eu tive de lucro nesse caso, certo?
E dessa forma, a gente basicamente finalizou, certo? Essa atividade aqui. Eu espero que vocês tenham acompanhado, né? Quem pôde acompanhar aí com o computador, ou quem não pôde acompanhar com o computador, pelo menos tenha visualizado aqui, né? Deixa eu só mudar a cor disso aqui, que tá na corzinha. Lucas, deixa eu só formatar a formatação dos gráficos. Oi? Só formata esse gráfico aí. Ah, beleza. Eu vou aproveitar, galera, eu vou formatar um pouquinho o gráfico também, na verdade, tá bom? Vou fazer essa atividade aqui com vocês, pra gente mostrar um pouquinho, vai revisar então um pouquinho aqui como é que acontece aqui a formatação do gráfico, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pra gente ver o que a gente formatou no nosso gráfico da página 1, que é o seguinte. Eu gosto de começar de cima para baixo, né? Então vamos mexer com o que está em cima primeiro, que vai ser o nosso título aqui do gráfico, olha só. A gente clica aqui, editar o gráfico. Nessa parte aqui de configurações a gente já mexeu, que foi o empilhamento, né? Tem outras funções aqui, mas que a gente não vai mexer, certo? Que já está tudo certo. Por exemplo, se a gente tirasse aqui a linha 1 como marcador, a gente perderia os meses lá embaixo. Opa, a coluna A, perdão. Se eu clicar aqui na coluna A, eu perco a minha legenda aqui em cima. Ó. Eu não tenho mais o que cada valor, o que cada cor aqui significa, né? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, certo? De como funciona aqui as configurações do gráfico. Vamos vir aqui direto para personalizar. Vamos mudar o título que é aqui na parte de cima, né? O título do nosso gráfico eu deixei o mesmo que ele deixou como padrão, né? Que é o entradas e saídas. Só que eu coloquei ele em negrito. Eu coloquei a cor preta, certo? A cor do texto do título aqui preta. E alinhei ele ao centro do meu gráfico, certo? A gente pode ver isso aqui, ó. Tá alinhado ao centro. E outra modificação que eu fiz foi ter mudado a fonte, né, que eu utilizei. A fonte eu não vou mudar aqui, porque ela tá mudada em todo o gráfico, né? Então não vai valer a pena mudar somente aqui, sendo que no gráfico todo ela tá trocada, né? Então a gente vem aqui em estilo de gráfico, e aí aqui a fonte vai ser trocada no nosso gráfico todo, né? Não somente no título, na legenda, vai ser trocado por inteiro. A fonte que eu usei foi essa Garamond. Vamos colocar ela. Ela já foi aplicada, ó, em todo o gráfico, ele já ficou escrito diferente aqui. E eu também coloquei uma cor de fundo, né? Já que a gente já está aqui, vamos aplicar isso também. Foi esse verde claro 2 aqui, certo? Opa, acho que foi até um verde mais claro ainda que esse. Vamos vir aqui de novo para editar isso. É esse verdinho aqui, ó. Então é o verde claro 3, certo? Bem sutil. Coloquei também uma borda preta para combinar aqui com as bordas que a tabela tem, né? Coloquei essa borda preta. Coloquei também o gráfico nesse formato aqui de 3D, olha só, que ele cria uma ilusão aqui para a gente ter a sensação de que ele está em 3D, certo? E é isso, por aqui a gente já mexeu no que tá lá, certo? Maximizar a gente não mexeu, olha só. Ele utiliza todo o espaço do gráfico, eu não gosto de utilizar. E o modo de comparação aqui no caso não vai fazer nada, porque a gente não está comparando nenhum valor, certo? Beleza. Nas séries, o que eu fiz? Eu mudei as cores delas, certo? Eu coloquei as saídas como um vermelho bastante forte. Vou mudar aqui, ó. Eu coloquei um vermelho bem forte. Acho que foi esse aqui, na verdade. E nas entradas, eu também coloquei o verde, bem claro, esse verde aqui, bem estourado, certo? E aí ficou dessa forma. Bom, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Viu? Já está bem parecido já o gráfico, né? Eu não mudei muita coisa nele, mas vamos continuar aqui fazendo as mudanças que foram feitas. Se não me engano, aqui em estilo de gráfico, estilo de gráfico não, em legenda, eu mudei também coloquei em negrito, certo? A escrita aqui para a gente poder ter uma visualização melhor também, já que essa letra está bem pequena, não lembro se eu aumentei lá. Acredito que não, não aumentei não. E, na verdade, todos os textos aqui do nosso gráfico estão em negrito, que a gente vai mudar depois também. Deixa eu ver se eu mudei mais alguma coisa aqui em séries. Eu acredito que não. Eu não mexi mais nada aqui em séries, foi somente isso. Foi
foram modificações, né? Foram personalizações bem simples, né? Foi só para dar uma personalidade ao gráfico. Aqui na legenda, como eu falei, eu já fiz também o que eu tinha feito, né? A gente pode colocar aqui em preto também, caso queira, para ficar mais escuro. Que ele vem numa cor meio cinza, certo? Vamos diminuir aqui. Eixo horizontal. O que eu mudei aqui no eixo horizontal do meu gráfico? Primeiramente, eu coloquei ele em negrito, né, para facilitar a visualização. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Olha só, aqui nos meses, ó, tá pequeno. E aí eu coloquei aqui em negrito para ficar um pouquinho maior, mais escuro. Não me lembro se eu mudei o tamanho, mas acabei não mudando o tamanho. Se quisesse mudar o tamanho, né, caso esteja muito pequeno para visualização, a gente pode fazer isso também aqui no eixo horizontal, tá bom? É só mudar aqui ó, o tamanho da fonte do marcador, a gente pode colocar, por exemplo, 18. Olha só como é que fica grande, certo? Acaba até ocupando aqui um espaço do gráfico. Então eu vou deixar aqui no automático mesmo. A cor do texto a gente pode colocar preto também, não faz diferença nesse caso, porque já estava. A fonte, como eu mudei lá em cima para Garamond, já está a Garamond aqui também. E em marcadores de inclinação, a gente consegue mudar a quantidade de inclinação que temos aqui nos marcadores, né, do eixo horizontal. Pode colocar 30, você pode colocar, para eles ficarem em pezinhos aqui, ó, 90 graus, eu posso colocar também. No caso, eu deixei o automático, que é por volta dos 45 graus aqui nesse caso, porque eu achei que o 30 ficou um pouco inclinado demais, ficou meio difícil de ver qual era cada mês, só de bater o olho. Achei que o 45 facilitou a visualização do gráfico. A gente sempre tem que pensar nessa questão de como o nosso gráfico está, né? Nessa questão de visualização. Tá fácil visualizar o gráfico? Tá fácil entender ele? Porque é justamente esse o propósito do gráfico, né? É justamente facilitar a visualização dos dados que a gente tem numa tabela, facilitar a visão dos dados que a gente tem na nossa planilha. Então é sempre interessante a gente criar um gráfico que seja fácil de visualizar, né? Que seja fácil de entender. Aqui em ordem inversa do eixo, vou só mostrar para vocês o que faz. Ele só troca aqui ao invés de iniciar em janeiro e terminar em dezembro, ele inicia em dezembro e termina em janeiro, certo? Olha só, ele faz aí a mudança, né? Troca todas as colunas também de lugar, certo? Mas eu não mexi nisso lá no outro. Então vamos aqui para eixo vertical, que também foram poucas mudanças, eu só coloquei o marcador em negrito, né, para melhorar a visualização dele. A gente pode colocar em preto também, mas não vai fazer diferença aqui nesse caso. A fonte eu também deixei a mesma, não mudei o tamanho da fonte, perdão. Não mudei a fonte lá, deixei nesse tamanho. Eu mostrei a linha do eixo, olha só o que ela faz. Ela mostra que essa linha aqui, ó, ao lado dos números, né? Por que eu mostrei ela? Porque eu também adicionei depois, na parte aqui de linha de grade, acho que se eu não me engano chama marcadores, as marcações e as marcações principais e as marcações secundárias, né? O que eu fiz aqui no eixo vertical, né? Além de mostrar a linha do eixo, né? Eu não mudei o valor mínimo nem o máximo, porque isso aqui é uma escala que vai de 0 a 100%, né? Se eu mudasse isso aqui, eu poderia acabar estragando aqui a visualização do meu gráfico, porque é justamente o intuito desse gráfico ter um valor de 0 a 100 e mostrar essas colunas empilhadas para mostrar qual valor foi maior que o outro, né? Tipo assim, para a gente ter uma relação aqui de comparação entre esses dois valores, ver qual foi o maior e qual foi o menor. Tá certo? Então isso aqui eu não mudei, mas se você quisesse mudar, por exemplo, para 25% a 75%, você poderia. Ele não mostraria aqui dessa parte de baixo nem essa parte de cima. Fator de escala eu deixei o padrão também, e dados da origem também eu deixei padrão. Não mexi mais nada aqui no eixo vertical. Aí por final aqui foi as linhas de grade, né? E linhas de grade e legenda, eu acho, é isso? Não me lembro o que está escrito aqui no E, mas o que eu mexi aqui? No eixo vertical mesmo, no eixo horizontal não mexi em nada. No eixo vertical eu mudei o intervalo, vamos ver qual que foi aqui que eu coloquei. Eu coloquei um intervalo de 20 em 20, parece, né? Vamos mexer aqui então.
linha de grade novamente. Aqui, ó, vamos colocar 6. Por que 6? Opa. Eu mexi com contagem lá, perdão. Eu coloquei contagem do número 6. Por quê? Eu quero que tenham 6. Deixa eu até marcar ela aqui já de uma vez. Eu quero que tenham 6 marcações principais, olha só. Eu quero que tenham 6 tracinhos desse aqui, ó. Marcando as porcentagens para mim, né? Então vai ter um tracinho marcando no 0, um no 20, um no 40, um no 60, um no 80 e um no 100. Por que isso? Para que seja de 20 em 20, né? Eu poderia fazer isso com intervalo? Acredito que sim, era só colocar aqui o valor de 20. 20 não, talvez, nesse caso, como está mexendo com porcentagem, teria que ser 0,2, acredito eu. 2. Se fosse 0,2, aconteceria a mesma coisa, certo? Porque ele considera aqui que a porcentagem, como eu falei, vai de 1, vai sendo o 1 como 100% e as suas casas decimais como sendo as outras porcentagens, certo? Então, quando eu coloquei aqui 0,2, eu disse para o Planilhas que eu quero que vá de 20 em 20%, certo? Se eu tivesse colocado 1, eu ia falar que eu quero que vá de 10 em 10%. Como mudou aqui, ó, certo? Mas eu coloquei a contagem porque fica mais fácil de explicar também para vocês, olha só. 6 tracinhos, 6 valores aqui do lado, certo? Bem simples. Aqui no espaçamento secundário, eu coloquei contagem também e coloquei 1, para que tenha... Deixa eu só adicionar aqui também, que eu esqueci, as marcações secundárias, olha só. Se não tiver aqui, ó, nenhum, não tem um tracinho entre o 80 e o 60, entre o 60 e o 40, mas eu quero que tenha, para que você consiga visualizar que aquilo lá são os valores intermediários aqui entre esses outros valores, né? Ah lá, esse tracinho aqui, ó, representa que tem um 50% aqui entre o 60 e o 40, certo? Por isso que eu adicionei ele aqui. Vamos ver se eu fiz mais alguma coisa. Olha só, igualei também o tamanho dos marcadores. O marcador secundário, geralmente, ele é menor que o primário. Mas como nesse caso, os dois valores têm uma importância igual, né? 10%, 20%, 30%, são todos valores de importância igual. Eu só não mostrei eles para não ficar muito poluído o nosso gráfico. Eu mudei isso vindo aqui na marcação secundária, e em tamanho das marcações eu coloquei 12px, né, 12 pixels, que é o tamanho padrão aqui da marcação primária, né, da marcação principal, perdão. E aí, dessa forma, a gente quase acabou aqui o nosso gráfico. Falta só duas coisas, que é mudar a cor das linhas de grade aqui, ó. Tanto as primárias quanto as secundárias que estão colocadas aqui no nosso gráfico. É essa corzinha aqui, ó, essa linhazinha de fundo que está bem difícil de ver. Aí eu coloquei na cor preta, as principais, olha só como que já facilitou a visualização. E coloquei em preto as secundárias também, para ficar bem fácil de conseguir ver. E aí, dessa forma, olha só, os nossos dois gráficos estão idênticos, olha só. Estão idênticos, certo? Não tem nenhuma mudança aqui mais para a gente fazer. E vocês não precisavam também seguir da mesma forma que eu segui aqui, né, o gráfico. Vocês poderiam fazer da forma que vocês quisessem, certo? Eu fiz modificações bem simples, só para trazer um pouco de personalidade aqui, tanto para o gráfico quanto para a planilha, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olhando aqui por cima, olha só como é que as nossas planilhas estão, assim, bem parecidas, né? Olha só, olha lá. A única coisa que está mudando aqui, que eu estou vendo, é a cor dessas caixinhas e dessas. Mas não faz diferença, né? Porque o importante era a gente saber como mudar as cores, né? Dar uma revisada nesse assunto. E é isso, pessoal. Aqui a gente acaba essa parte de revisão aqui das tabelas, né? Das tabelas não. Dessa barra aqui principal, né? Do planilhas, né? Do Sheets. Pra gente conseguir visualizar aqui como fazer essas formatações, tá bom? Que vocês vão utilizar direto aí nessas utilizações do planilhas, né? O Sheets, vocês vão utilizar essas cores, criar grades, mudar a formatação, a cor do texto, a cor do fundo,
vocês vão mudar isso sempre, né? Para sempre conseguir fazer uma tabela que seja mais fácil de entender, mais fácil de compreender, tá bom? Então, acredito que seja isso por aqui. Vou passar a palavra para o Ítalo agora, para ele conseguir dar a introdução aí para vocês nessa questão das fórmulas, certo? A gente vai ver hoje a fórmula de média, a fórmula de máximo, mínimo e a fórmula de maior aqui, certo? Então eu vou finalizar aqui a minha transmissão e ele vai iniciar dele, certo? Só quero saber se ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre o exercício aqui? Alguém parou em alguma parte? Alguém travou? Alguém quer fazer uma pergunta para eu mostrar alguma coisinha aqui antes de acabar a minha parte? Nada? Todo mundo tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, acredito então que não tenham ficado dúvidas, né? A Kelly já respondeu aqui, para ela não ficaram dúvidas. Então eu vou passar realmente a palavra ao Ítalo aí agora. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, excelente explicação do Lucas aí sobre o conteúdo. E é muito importante que vocês peguem essa parte de formatação. Por quê? Toda planilha que vocês forem utilizar, vocês vão ter que fazer algum tipo de formatação. Desde mesclagem, cor de fonte, mudar a fonte, tamanho, inclinação de texto, bordas. Então, sim, é muito necessário que vocês entendam como que funcionam essas formatações. Inclusive, a gente vai passar alguns exercícios para vocês, onde que vocês vão praticar também as formatações. O exercício em si, ele tem como objetivo que vocês apliquem fórmulas e desenvolvam cálculos de raciocínio, mas, né, vocês também terão que estar fazendo essas formatações. Inclusive, essa planilha que o Lucas trabalhou, a gente vai estar disponibilizando ela. E é muito interessante que vocês façam o que ele fez. Vocês pegam a planilha e replica ela, faz uma igual a ela. Tenta colocar a mesma cor de fonte, mesmo borda, tudo que ele fez vocês fazerem também, inclusive o gráfico. Como vocês já aprenderam a trabalhar com gráficos, a gente já tem aí várias aulas gravadas sobre isso, então quem esqueceu alguma coisinha pode estar voltando. Mas peguem esses conhecimentos que a gente adquiriu lá na aula de Google Documentos, que a gente já estava utilizando o Google Planilhas, e apliquem aqui agora, tudo bem? Eu vou projetar aqui para vocês o exercício de hoje. Nós iremos aprender mais algumas fórmulas. Trabalhamos na semana passada com as fórmulas das operações básicas, correto? Só ok. Só. A primeira fórmula que eu quero trabalhar aqui com vocês é a fórmula de média, tudo bem? Só para a gente lembrar como que funciona uma média, igual o Lucas acabou já até comentando. A média, ela é quando você soma, né, uma quantidade de números, soma um certo conjunto de números e depois divide pela quantidade deles. Então, por exemplo, se eu quero saber a média de 2, 3 e 4, certo? Primeira coisa, eu tenho que somar 2, 3 e 4. De cabeça a gente consegue fazer, né? 2 mais 3, 5, mais 4, 9. E eu tenho que dividir pela quantidade de números que eu somei. Então, vamos lá. Eu quero somar 2, 3 e 4. Então, eu quero somar 2 mais 3 mais 4. Aqui eu passei a referência da célula que eu somei. Porém, eu poderia ter feito também daquela forma que a gente sabe que é direto, né? 2 mais 3 mais 4. Beleza, 2 mais 3 mais 4, 9. E agora eu tenho... Pode perguntar, Kelly? A sua tela não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Não. Ok. Ah, agora que eu percebi. Obrigado. Por nada. Ok. Agora foi. Beleza, continuando aqui então, eu quero somar 2, 3 e 4.
certo? Então, eu quero a média, né, de 2, 3 e 4. Eu sei que os 3 somados dão 9, e agora eu quero 9 dividido por 3. Ok, então eu achei aqui, né, de uma forma bem manual, 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, a média desses 3 valores é 3. Quando você tem 3 valores em seguidas, sempre, né, a média será o meio, né? O valor do meio. É um cálculo matemático bem simples. Da mesma forma, se você tiver 5 números. Então, supondo que aqui eu acrescentasse um 1 e o 5. Ou seja, eu acrescentei um valor que é 2 unidades menores e um que é 2 unidades maiores. No caso, 1 e o 5. É interessante observar que é o seguinte: 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. Então, a gente sempre está trabalhando ali com 6, né? Dividido por 2, 3. Mas vamos lá. Se eu acrescentasse os 6, esses dois agora na contagem, então vamos lá. Eu quero somar esse intervalo aqui, olha, de 1 até o 5. Vou somar de 1 até 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 me dá 15. E agora eu quero dividir isso por 5, porque eu quero a média disso. Eu vou novamente chegar em 15. Porém, em 3 no caso. Se eu mudar aqui e começar a colocar outros valores agora, a minha média vai mudar. Então, por exemplo, se eu colocar o 10 no lugar do 1, agora a soma disso tudo dá 24, e dividido por 5, eu encontro 4,8. Basicamente, a média, né, o cálculo da média funciona assim. Porém, a gente tem uma fórmula de fazer isso mais fácil, tudo bem? Essa planilha que eu estou utilizando aqui, eu também vou estar disponibilizando ela para vocês também já estarem estudando em cima dela. Começando então com a fórmula da média. Deixei aqui uma breve explicação que a média é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número de elementos, tudo bem? A sintaxe da fórmula é essa daqui, então a gente utiliza uma fórmula que ela já chama média, então já facilita bastante para nós. Aqui ela já está até aplicada, olha, só que eu vou fazer ela novamente aqui com vocês. Vou colocar igual, média, é importante que coloque o média com um acento no E, ele poder identificar de qual fórmula nós estamos falando. Então, eu vou colocar aqui média. Ele já está até dando uma explicação aqui para nós, olha. O valor médio numérico de um conjunto de dados, ignorando. Aí tem um restante de uma explicação aqui. Então, vamos lá. Média, abre parêntese. Eu quero a média desses 8 valores aqui, olha. Do 10, 6, 2, 5, 7, 9, 8 e 4. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Olha aqui, cliquei no 10. O 10 ele está na célula A9, ou seja, eu sei que ele está nessa referência de célula. Agora eu vou selecionar este intervalo, olha. Segurando aqui, começando no A9, né, que é onde está o 10. Eu vou segurar e arrastar até aqui no onde tem o 4, que eu sei que é onde está o valor final. Então, eu selecionei esses 8, né? Esses 8 valores. Vou fechar o parêntese e dar o Enter. Ótimo, então eu encontrei o valor dessa média. Aqui agora eu fiz uma configuração, eu fiz uma conta manual para a gente conferir. Então, eu ainda coloquei manualmente, teríamos que somar todos os valores, depois dividir por 8, quantidade de números. Ok, então se a gente somando, olha aqui, eu apliquei a fórmula da soma. Se a gente somar todos esses valores aqui, eles vão dar 51. Muito simples, né, da gente conferir, ó, conferir rapidinho com a calculadora. Olha, 10 mais 7 mais 8 mais 9 mais 2 mais 8 mais 5 mais 4. Opa, tomei algum valor errado? Deixa eu ver. 10 mais 7 mais 6, é porque eu coloquei 8 ali, mais 9, mais 2, mais 8, mais 5, mais 4. Feito 51. Então, eu sei que a soma desses valores dá 51. E por que eu dividi por 8? Porque eu tenho 8 valores. Então, a média sempre é calculada desta forma. Soma
todos os valores e divide pela quantidade de valores. E aqui eu mostrei a divisão manual, no caso, o valor que eu encontrei dividido por 8. Então, eu coloquei logo a média desse valor, a média desse intervalo é 6,375. Porém, utilizando a fórmula da média, o cálculo é feito muito mais rápido. No caso, esse cálculo aqui, eu vou trazer ele para cá. Ok, média desses conjuntos aqui. Outra fórmula que a gente também teria de fazer a média seria selecionando as células. Então, vamos supor que a gente quer uma média de um conjunto de dados que não estejam todos um do lado do outro. Então, eu vou selecionar as células. Então, eu poderia vir aqui selecionar o 10, ponto e vírgula. Selecionar o 7, ponto e vírgula. 6, ponto e vírgula. 9, ponto e vírgula. 2, ponto e vírgula. 8, ponto e vírgula. 5, ponto e vírgula. 4. O último não precisa ter ponto e vírgula. Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei manualmente o intervalo de onde estão as células. No caso aqui não seria um intervalo, né? De fato, seriam células soltas. Neste caso, não é prático fazer isso, porque todas as células já estão uma perto da outra. Então, se eu selecionasse igual eu selecionei aqui, eu vou ter o mesmo resultado de uma forma muito mais fácil. Porém, se você quiser fazer média de valores que não estejam um do lado do outro, você utiliza essa forma aqui, que aí você vai ter, né, uma possibilidade de uma dinâmica muito maior. Tem aqui um exercício para vocês fazerem. Eu vou fazer apenas um, mas depois eu quero que vocês façam ele, porque ele também vai estar disponível lá no Classroom, que é basicamente a média da nota dos 3 alunos, tudo bem? Desculpa, a média das 3 notas de cada um dos alunos. Então, como que a gente vai fazer isso? Bem simples, a gente vai aplicar a fórmula média. Então, a gente vai vir aqui, sinal de igual, média, abre parêntese, seleciona o intervalo onde que está as células. Ah, professor, eu posso fazer com ponto e vírgula? Pode também. Então, vamos lá, seleciona a primeira nota, ponto e vírgula, seleciona a segunda, ponto e vírgula, seleciona a terceira. Uma coisa que vocês vão observar é o seguinte, para gerar essas notas aqui, eu coloquei uma fórmula que ela gera valores aleatórios. Ou seja, toda vez que recarrega a página ou que faz uma modificação, os valores mudam. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque o importante aqui não é o valor das notas, e sim a média delas. Beleza? Aí, o que vocês vão perceber? Quando vocês aplicam uma fórmula, automaticamente ele já tem a tendência de querer preencher automático tudo para vocês. Seria apenas clicar aqui nesse sinalzinho de OK, ou dar um Ctrl Enter, ele automaticamente já aplica as formatações das fórmulas que você colocou. Porém, não é interessante que isso aconteça, porque aqui a gente quer que vocês pratiquem os conhecimentos. Todas as fórmulas aqui já estão certas porque elas já foram modificadas para a linha de baixo, olha. Então, cada linha aqui já está sendo calculada a média de cada um dos alunos. Então, aqui na linha do Fabrício, eu tenho a média das notas do Fabrício, correto? Se eu fizer um cálculozinho rápido aqui, eu consigo descobrir, olha. Aqui ele está com 6/7. Então, se eu somar 6 mais 7 mais 7, dá 20, dividido por 3, 6,66, que é o resultado que a gente encontrou aqui. Ele arredonda sempre um pouquinho mais para cima, né? No caso, dá 6,6667, ele pega esse 7 e traz para cá, para ficar aí um resultado um pouco mais exato. Mas a gente aprendeu, né, com o Lucas, que se a gente vier aqui e aumentar o número de casas, ele vai criando sempre mais casas. Só que o porém, que toda vez que a gente modifica um detalhe na planilha, ele recarrega todas as células, fazendo gerar valores aleatórios. Mas se, por exemplo, a gente tivesse aqui os valores que a gente tinha antes, 6, 7, 7. Agora não está mais aleatório. Então, toda vez que eu quiser aumentar o número de casas, a gente observa, olha, que esse 7 está lá no finalzinho. Então, se eu colocar aqui um número muito, muito grande, vai ser vários e vários 6 e no final um 7. Porém, se eu reduzir muito o número de casas, né, colocar aqui apenas 2 casas, vai ser um 6 e um 7. Ou seja, o 7 que estava no final vem para o começo. Tudo bem? Então, aqui vocês têm que aplicar a fórmula manualmente.
ou seja, fazer a média para cada um dos alunos. Porém, quando vocês forem aplicar no dia a dia de vocês, não tem necessidade de fazer isso, até porque vocês querem praticidade, né? Todo mundo quer praticidade. Para vocês conferirem as médias, vocês podem fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Soma os valores, igual aqui, tá 10, 10, 9. Então, 10 mais 9 dá 29, dividido por 3, 9,66. Como é uma dízima periódica, ele vai pegar o último valor e trazer para frente. Então, fica 9,67. Tranquilo? Um exercíciozinho aí bem de boa para fazer, né? Vocês fazem com 2 minutos, menos. Por isso que quando eu passar algum exercício assim, vou passar mais exercícios juntos. Vamos então para uma próxima fórmula. Antes da gente chegar em média ponderada, alguém aqui já conhece a média ponderada, já trabalhou com ela alguma vez? A média ponderada ela é um pouquinho diferente. Ela envolve uma complexidade um pouquinho maior. Antes de eu dar a explicação dela aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre média ou se já trabalhou com média ponderada? Só para mim ter uma noção. Marlene, Kelly, Danila. Oi, Ítalo, eu nunca trabalhei não, com a média ponderada não. Não, Marlene não, Kelly não. Danila, você já viu média ponderada? Danila, Jaqueline também, Elisa. Porque a média ponderada ela é um pouquinho mais complicada. Então, se alguém já tiver algum conhecimento prévio, é bacana, mas tranquilo também. Vamos lá. Média ponderada. A média ponderada, ela além de ter o cálculo normal de média, ela ainda tem as questões de pesos, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que uma nota, ou às vezes um valor, ele vai valer mais do que outro. Isso é muito comum da gente ver em notas do Enem. Quando você faz, né, a prova do Enem ou provas de vestibulares de uma forma geral, às vezes alguns conhecimentos específicos são mais valorizados. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova de português, matemática, redação, e aí vai ter alguma coisa também de ciências da natureza, ciências humanas. E aí, para o curso que você está querendo, por exemplo, você quer direito. Então, é interessante que você tenha um conhecimento bacana da língua portuguesa, que você entenda, né, das ciências humanas. Então, talvez para um curso de direito, a nota de português vai ter peso 3, enquanto talvez a nota de matemática vai ter peso 1. Então, ou seja, a nota que você tira em português, pelo cálculo da média ponderada, ele vai valer mais do que a nota que você tira em matemática. Então, supondo que você tira 10 em uma e 10 na outra. O 10 do português, ele vale mais do que o 10 da matemática. Vamos praticar que vai ficar mais fácil da gente entender. Coloquei aqui uma pequena explicação, né? Para calcular a média ponderada de um conjunto de valores, calculamos o produto, ou seja, a multiplicação de cada valor pelo seu peso e somamos os produtos encontrados. Dividimos a soma pela soma dos pesos. Pareceu que eu falei em outro idioma, né? Confuso. Até para mim que estou lendo, eu sei que é confuso. Vamos com calma. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? A sintaxe da fórmula. A sintaxe é como que a fórmula é escrita. Essa fórmula, ela não tem um nome dela em português. Por quê? Average significa média e weight ponderada. Então, a gente não tem uma formulazinha média ponderada. Tem que usar a fórmula em inglês. Então, o average weight encontra a média ponderada de um conjunto de valores, dados os valores e os pesos correspondentes. Então, vamos lá, na situação exemplo. Eu pedi para calcular a média desses 4 valores, sendo que cada um vai ter um peso diferente. Ou seja, eu determinei que será o peso 1, 2, 3 e 4 para cada uma dessas notas. Então, a nota 25, ou seja, a nota 1, né, o valor 1, vai ter peso 1. O valor 2 vai ter peso 2. O valor 3, peso 3. O valor 4, peso 4. Beleza? Como que ficaria a média normal, né? Vamos calcular aqui a média normal para a gente ter
uma noção aí. Como que a gente calcula a média normal? Primeiro eu vou calcular a fórmula da média direto, né? Não vou ensinar ela de novo. Mas se a gente quisesse fazer manual, né? Seria a soma desses carinhas aqui dividido por 4. Ou seja, a média normal é 11,25. Tudo bem? E a média ponderada, né? Como que seria a média ponderada? Primeiro, então, eu tenho que multiplicar cada valor pelo seu peso. Então, no caso, é 25 multiplicado por 1, ou seja, 25 mesmo, mais 10 multiplicado por 2, mais o 5 multiplicado por 3, mais o 6 multiplicado por 4. Essa multiplicação que eu estou fazendo aqui é justamente a parte de ponderar, é a parte onde você aplica os pesos que tornam, né, alguns valores mais importantes do que outros, tudo bem? Agora eu tenho que dividir pela soma dos pesos, ou seja, qual que é o valor dos pesos somados? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, eu vou dividir isso por 10. Bem, com isso, eu encontro a média ponderada, que ela já está até aqui para a gente facilitada. Olha aqui, olha, eu apliquei a média ponderada. Ou seja, eu chamei o average weighted, né? Eu vou fazer aqui manualmente com vocês, né? Vou fazer aqui, ó, igual, vou chamar a fórmula average weighted. Até aparece aqui para nós, ó, média ponderada. Quando a gente clica, ele já abre o parêntese. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente selecionar o valor que eu quero, ponto e vírgula. Na frente eu vou colocar qual o peso que ele tem, correto? Bacana, eu sei que o 25 tem peso 1, então eu vou colocar 1, indicando o peso dele. Ok. Valor 2, ponto e vírgula, peso 2. Ponto e vírgula, valor 3. Ponto e vírgula, peso 3. Caso é 3. Ponto e vírgula, valor 4. Ponto e vírgula, peso 4. Tudo bem? Fecha parêntese, aplica a fórmula. Tudo bem? Uma formulazinha que parece, a primeiro momento, um pouco mais complicado, porque ela exige, assim, né, um nível de, talvez, afinidade com conceitos matemáticos um pouco maior, mas não é nada impossível, tudo bem? E é uma fórmula que, depois que você entende como ela funciona, ela é bem simples, tudo bem? Uma dica é o seguinte, esses pesos que eu passei aqui, eles poderiam, né, como vão acontecer no exercício, ser passados por referência também. Então, eu poderia falar que o valor 1, o peso dele está na célula tal. O valor 2, o peso dele está na célula tal. Então, porque poderia acontecer de, dada a situação, o peso da nota 1 não ser mais 1. Né, do valor 1, ele ser 2. E aí, para mim mudar isso manualmente, eu teria que vir aqui na fórmula e mudar. Porém, se eu estivesse passando a referência, né, da onde está o valor, ele não seria afetado, porque a fórmula pegaria a referência. Aí eu ainda coloquei aqui, ó, se fôssemos fazer manualmente, utilizaríamos a seguinte fórmula. Aí eu coloquei, né? Multiplicando o valor pelo peso, aí soma, multiplicar o valor pelo peso, somou a galera toda aqui e dividiu pela quantidade dos pesos somados, né? A soma dos pesos. Com isso, a gente acha o mesmo valor. E vocês observam que a média, ela é diferente da média ponderada, né? Vocês observaram que a média aqui, se eu não me engano, deu 11,5? Eu acho que é 11,5 mesmo, né? Ok. Por que a média dá diferente da média ponderada? Justamente por causa dos pesos. Porque o que acontece? Imagina que isso aqui fosse notas de alunos. E a nota vale 25. E o aluno vai tirar a maior nota no começo do ano. E chega no final do ano, ele tira essa nota aqui. De fato, o rendimento dele vai cair. Porque a nota que mais valia, ele tirou menos. Tem aqui uma outra situação, né? Olha, no cálculo da média ponderada, os valores podem se referir a um intervalo de células ou conter os valores propriamente ditos.
como no exemplo acima. E os pesos também podem se referir a um intervalo de células ou conter pesos propriamente ditos. Se o intervalo de células for usado, esse intervalo precisará ter o mesmo número de linhas e colunas que o intervalo de valores. Então, olha como que é interessante a questão da média ponderada também. Igual aqui, por exemplo, eu determinei, né, que essa primeira coluna aqui terá os valores. E na coluna seguinte terá os pesos. Ou seja, eu estou dizendo que o valor 11 tem peso 2. O valor 25 tem peso 3. O valor 32, peso 5. Ou seja, eu estou determinando que cada valor tem o seu peso na frente. E uma coisa que é muito importante, para você usar a média ponderada desta forma aqui, você precisa que tenha o mesmo número de linhas com o mesmo número daqui, olha. Ou seja, aqui tem 5 linhas, né? 6 linhas, e aqui tem 6 linhas também, tudo bem? Então, como que a gente fez? Eu chamei a fórmula, average weighted, passei que essa primeira coluna aqui será onde terá os valores, e essa segunda aqui será onde terá os pesos. E aí eu não preciso ficar falando que o 11 tem peso 2, o 25 tem peso 3, o 32 tem peso 5. Eu basicamente já coloquei, né, onde que estará os pesos de cada um deles, tudo bem? Com isso a gente encontra 26,31. Se eu aplicasse a média normal, olha a diferença de quanto daria. A média desses valores aqui. Olha a diferença, né? Uma diferença aí considerável, tudo bem? Deixei aqui também um exercício de média ponderada. Olha que interessante. Na verdade, esse exercício aqui ele pega média ponderada e média simples, tudo bem? Eu pedi para calcular a média das notas de cada um desses alunos. E aqui a gente tem a nota 1 e o peso dela. Nota 2, peso dela. Nota 3 e o peso dela, correto? E aí eu pedi para vocês aplicarem média ponderada. Média ponderada, como que vocês vão fazer? Olha, nota 1, peso 1. Nota 2, peso 2. Nota 3, peso 3, tudo bem? Utilizando o ponto e vírgula bonitinho. Obviamente, eu não quero que vocês peguem aqui, puxem e arrastem. Não é esse o objetivo, olha. Se vocês fizerem isso, vocês vão gastar aí 2 segundos, mas vocês não vão ter praticado nada, né? Não faz nem sentido, né? Então, pratiquem esse exercício, repitam aqui a fórmula da média, ó. Bem, ó, average, weighted. Quando ele começar a preencher automático aqui para vocês, ele já está mostrando que ele sabe o que você quer. Clica aqui no xizinho, olha, fala, não é isso que eu quero, não, eu quero realmente digitar. Vem, ó, average, ponto, weighted. Ah, professor, é difícil escrever em inglês, quer aí uma ajudinha? Olha aqui a fórmula, eu já deixei ela digitada aqui para vocês, olha. Só vocês pegarem aqui, copiarem e colarem. Ah, mas eu quero digitar? Beleza, pode digitar também. Não vou discutir com ninguém por causa disso. Beleza, coloca a fórmula aqui. E agora vem aplicando as formatações, olha. No caso, aplicando as configurações. Nota 1, ponto e vírgula, peso da nota 1. Ponto e vírgula, nota 2, peso da nota 2. Nota 3, peso, nota 3. Sempre importante vocês colocarem onde que está a nota e o peso. Nota e o peso. E separar por ponto e vírgula. Uma outra forma, né, que vocês também teriam, né, fazer, e no caso seria para fazer tudo de uma vez, né, você poderia vir aqui e colocar assim, ó, average, weighted, ele já colocaria automático. Se vocês quisessem as médias de todas as notas de uma vez por todos os pesos, vocês poderiam usar aquela fórmula lá que eu mostrei antes. Poderiam vir aqui, colocar. Porém, em vez de selecionar apenas a nota 1, você poderia vir aqui e selecionar todo o intervalo da nota 1, vírgula, todo o intervalo da nota 2. E aí agora você vai ter a média de todas as notas com os pesos. E aí agora você tem um outro valor. Eu não pedi isso, por exemplo, eu não pedi só a média das notas 1, não pedi só a média das notas 2. Porque, na verdade, se fosse olhar pela lógica, essa média deveria estar aqui embaixo, olha.
média. Talvez até modifique esse exercício para uma outra turma, colocando aqui um pouquinho mais de complexidade. Por exemplo, se eu acrescentar aqui e pedir média, eu vou dar mais uma linha para dar um espaço. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, média notas. E aí eu quero a média e das notas 1, os pesos. Vocês vão fazer desse jeito que eu acabei de fazer, ó. Se eu pedir média simples, vocês vão vir e ele já até colocou aqui para vocês, né? Média, aqui, ó. Porém, né, essa média aqui ela não serve para nós, porque a gente trabalha com média ponderada. Porém, se eu pedir média e média ponderada, então, vamos supor que eu quero aqui média ponderada notas. Aí eu venho aqui das médias, que aqui no caso seriam matérias. Aqui seria das notas. Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero a média ponderada das matérias. Tudo bem? Então, eu vou aplicar aqui a média ponderada, weighted. E eu vou colocar que aqui as notas e aqui estão os pesos. Porque se eu fosse fazer isso aqui manualmente, quem levantou a mão? Tudo bem, Kelly, sem problema. Depois você pode assistir essa aula gravada, beleza? É importante pegar esse finalzinho aqui também. Ok, sem problema. Continuando, pessoal. Se vocês fossem fazer esse cálculo aqui manualmente, como que vocês fariam, né? No caso, a gente pode reduzir aqui um pouco de visualizações. O manualmente que eu falo, né, seria sem utilizar essa questão de selecionar todo o conjunto de uma vez, né? Por exemplo, vou fazer aqui a média das notas 2, utilizando o average weighted. Porém, em vez de eu passar toda a coluna por referência, no caso, eu vou passar a referência, mas aí eu vou ter que passar aqui essa nota, esse peso, essa nota, esse peso. Observam que fica assim muito mais trabalhoso? Porém, né, se eu vier aqui e falar que as notas estão aqui, ótimo, e os pesos estão aqui, observe o seguinte, se você selecionar menos pesos do que notas, ele dá um erro. Porque ele vai falar assim, opa, tem X notas, mas só tem X pesos. Vou até mostrar aqui para dar o erro, ó. Ele não vai identificar, ele está falando aqui, ó. Average weight tem tamanho de intervalo não correspondente. Contagem de linhas esperadas, 7. Contagem de colunas esperadas, 1. Ou seja, você pegou aqui somente 1, né? Tá, beleza. Contagem de linhas, 6. Ou seja, você pegou 7 notas e só pegou 6 pesos. Ou seja, tá faltando uma célulazinha aqui. E agora dá certo. Tudo bem? Aí aqui, no caso, se você fosse pegar a média normal, né, seria apenas a média dessas notas aqui. Verdade, me deu uma ideia boa. Eu já vou deixar esse exercício aqui pronto para vocês fazerem. Bom, deixei o exercício até mais difícil. Ótimo, já está aqui prontinho. Assim que terminar a aula, eu já vou disponibilizar para vocês fazerem este exercício. Como é que essa aqui está na cor errada? Essa cor aqui. Ótimo, ótimo, ótimo.
Beleza. Ok. Ok. Média ponderada matérias. Acho que tá bem intuitivo, né? Esse daqui é a média das notas 1. Na verdade, vou colocar um pouco mais intuitivo. Talvez vai ter aluno que vai confundir. Nota 1. 2. 3. Agora tá bem intuitivo. Muito importante que quando vocês montem uma planilha, vocês deixem ela bem clara, né? Bem objetiva para que ela serve. Ótimo, pessoal. Então aqui, ó, quero média ponderada das notas de português, média simples, notas de português. E depois eu quero média ponderada das notas 1, média normal das notas 1. Média ponderada notas 2, média ponderada notas 3, tudo bem? Um exercíciozinho aí bem tranquilo para vocês fazerem. Quero que façam esse da média e esse da média ponderada. Tem mais algumas fórmulas, só que eu acho que não vai dar tempo de passar todas hoje. Eu vou passar a máximo e mínimo, que ela é um pouquinho mais simples. Ok. Vamos aprender como determinar o maior e o menor número de uma sequência. Bem simples. A fórmula máxima e a fórmula mínima trabalham uma ao inverso da outra. Então, quando você tem o máximo, você acha o maior valor de uma sequência, de um conjunto de dados, e o mínimo você acha o menor valor de uma sequência, tudo bem? Utilizando as fórmulas acima, vamos determinar o maior valor, no caso, o máximo, o menor valor, o mínimo, de uma sequência. Então, qual que é a sequência, né? 10, 9, 20, 2, esse 10 aqui mudar para 12, 30, 6, 11 e menos 15, bem? Aplicando a fórmula aqui do máximo, olha, bem simples, nome bem intuitivo, máximo. Importante, a fórmula máximo, né, em português, tem que ter esse acento agudo no A, e o mínimo tem que ter o acento agudo aqui no I, tudo bem? Com isso a gente consegue determinar. Então, observando aqui, a gente sabe que o 30 é o maior valor dessa sequência. Porém, a gente tem que pensar que às vezes a gente quer achar o maior ou o menor valor de uma sequência de 1000 números, né? Tem 1000 valores lá. E aí você não sabe, assim, só olhando qual que é o maior e qual que é o menor. Você precisa de uma análise demorada. Aplicando a fórmula de máximo, a gente tem, né, que o maior valor vai ser tal. E o mínimo, na mesma ideia, ele vai trazer para a gente o menor valor de uma sequência. E aí, como a gente passou por referência, a gente consegue trabalhar, né, com aquela dinâmica. O maior número agora é o 30. E se eu vier aqui e em vez do 2 eu colocar 31, ele vai identificar que o 31 é o maior aqui da sequência. Da mesma forma, o menos 15 é o menor valor atual. Porém, se eu vier aqui nesse 10 e colocar menos 30 é o menor valor, menor do que menos 15. Bem? E se você mexer em valores que não estejam entre, ou seja, valores que estejam entre o máximo e o mínimo, ou seja, não é nem o maior e nem o menor. Então, eu vou colocar aqui o 22. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, diferente disso, seria se eu estivesse somando esses caras. Se eu estivesse somando eles, a cada valor que eu alterasse, eu teria, né, valor diferente no meu resultado. Porém, quando eu estou trabalhando com máximo e mínimo, eu só quero saber o maior cara e o menor, tudo bem? A fórmula de máximo e mínimo, eu consigo pegar um valor fora de um intervalo. Então, por exemplo, eu vou colocar o 100 aqui. Esse 100, eu quero colocar ele na minha análise da minha sequência.
Obviamente, eu sei que o 100 vai ser maior que todos eles. Então, eu vou vir aqui e vou falar que eu quero o máximo nessa sequência aqui desse intervalo, ponto e vírgula, esse cara aqui também. Obviamente, agora eu posso colocar aqui 90, que não vai mais fazer diferença, porque eu estou analisando esta sequência e este carinha solto. Então, aquela ideia de você utilizar o ponto e vírgula e pegar um valor que está fora ali, que não está perto, se aplica em praticamente todas as fórmulas que aceitam vários parâmetros. Então, se eu vier aqui agora e colocar um valor que seja maior do que 100, mesmo que esse 100 aqui esteja fora, ele não vai ser o maior, porque o valor está dentro da sequência. Então, vou colocar aqui 200. O maior valor agora é o 200. Essa fórmula aqui eu não modifiquei ela. Então, se aqui eu colocar um valor menor do que menos 30, colocar aqui menos 50, ele não vai mudar, porque esse menos 50 não está sendo visto dentro da fórmula. Olha aqui, a gente observando, eu vejo que ele não está. Agora, se eu vier e colocar ele, eu consigo colocar, consigo analisar. Então, mesmo que aqui eu coloque um valor, né, bem próximo a menos 49, ele ainda não vai ser menor que o menos 50. Isso eu poderia também, né, utilizar aqui valores de uma outra sequência. Então, eu consigo, né, colocar aqui o 800 também. Então, além deste conjunto aqui, deste valor aqui, eu ainda quero esta sequência. Simples, né? Vou vir aqui no máximo, depois dos G7, né, que é onde está o 50, eu vou colocar um ponto e vírgula, e vou colocar essa sequência aqui, ó. Vou selecionar todos os valores e vou fechar. Agora, o maior valor é o 800. Então, não adianta eu pôr 700 aqui, ou eu pôr 799 aqui. Como eu estou analisando esta sequência, esta célula solta e esta sequência de dados, eu sei que entre tudo isso junto, o maior valor é o 800. Da mesma forma que se eu viesse aqui e mudasse aqui para 810, 910, ele vai colocar 910 como um máximo. Bem? Da mesma forma, o mínimo, se eu colocar essa sequência aqui como mínimo, ele vai continuar olhando aqui o menos 49, então eu vou tirar esse menos 49, vou colocar 0, vou colocar aqui 10, 20 e aqui 15. Agora, o menor valor é esse 1 aqui, olha. Se eu vier aqui e colocar o 0, automaticamente a fórmula de máximo vai mudar, porque o maior valor vai voltar a ser o 800, e a fórmula de mínimo vai mudar, porque aí o menor valor vai passar a ser o 0. Então, observam que esses dois valores aqui vão mudar. Tudo bem? Então, quando a gente trabalha nessa referência de dinâmica, muito interessante também, ok? Eu vou deixar para a próxima aula a fórmula de máximo e mínimo, a fórmula de maior e menor, porque ela funciona com essa mesma ideia, só que é um pouquinho... Acho que eu vou dar ela hoje, né? Tá faltando um pouquinho, eu passo, né? Aqui eu deixei um exercício de máximo e mínimo. No primeiro aqui eu peço o maior valor dessa sequência e o menor valor. E aí eu justamente coloquei esses valores sem estar né, encostando no outro, para vocês colocarem utilizando, né, o ponto e vírgula. Então eu quero que vocês façam desse jeito aqui, olha. Maior valor, então vocês têm que colocar o máximo, abre parêntese, entre este e este. Pronto, gente. Só isso. Ponto e vírgula. 56. Se alguém vier aqui e escrever o 56, obviamente vai estar errado. Se alguém vier aqui e falar assim, ó, máximo, e selecionar todos os valores aqui, também vai estar errado. Porque aqui eu não pedi para selecionar todos. Aqui eu pedi para vocês selecionarem os valores onde contém valor, né? Tudo bem? Menor valor, quero a mesma coisa, quero que faça a seleção. Aqui, nessa sequência, aí eu coloquei uma linha justamente para vocês selecionarem esses valores. Então, aqui eu quero que vocês selecionem máximo. Por que eu coloquei já em linha? Porque eu quero que vocês treinem selecionar assim, olha, utilizando uma linha mesmo, né? Utilizando os valores em sequência. E aqui, eu pedi na sequência 3, o maior e o menor valor. E aqui eu quero que vocês selecionem, né, os valores aqui da coluna. Tranquilinho, bem fácil o exercício, vocês fazem também em 2 minutinhos. Os exercícios é bom estar pequenininho, porque vão ser todos juntos. Então, vocês vão ter que fazer essa de máximo e mínimo, essa aqui de média,
os dois de média, média normal e média ponderada. E, né, se der tempo, eu ainda vou passar aqui o de maior e de menor. Você acha que deixa maior e menor para a próxima aula, Lucas? Às 9 horas, né? Maior e menor vai ficar para a próxima aula junto com as próximas fórmulas. Vou estar disponibilizando essas duas planilhas para vocês, na verdade, essas três, né? Porque tem aqui a planilha de operações matemáticas também. A planilha de operações matemáticas, basicamente, é a planilha para vocês terem registrado toda aquela linha de raciocínio que a gente desenvolveu na semana passada. Então, aqui eu tenho explicadinho como que funciona a soma, como que funciona a subtração, como que funciona a multiplicação e como que funciona a divisão. Aqui também tem 2 exercícios. Então, na verdade, vocês vão ter 5 exercícios para entregar semana que vem, sendo que 2 deles aqui, né? 3 deles são muito pequenos, que é os 2 da média são bem pequenininhos, né? Ó, bem rapidinho vocês fazem. E o de máximo e mínimo também é bem pequenininho, então assim é bem tranquilinho. E o de operações matemáticas vai ser um pouquinho maior, então se vocês precisarem de mais tempo, tá tranquilo. Coloquei aqui um exercício de uma lista de compras, né? Bem tranquilinho. Vocês têm que multiplicar o valor do produto pela quantidade. Então, como é que multiplica? É bem simples. Vocês podem usar o multiplicar este por este, uma fórmula de fazer. Ok? Vocês podem multiplicar utilizando a fórmula de multi, mas em vez de utilizar o ponto e vírgula, selecionar um intervalo. Tudo bem? Ou pode fazer por manual. Esta célula vezes esta daqui. É até interessante que vocês utilizem as 3 fórmulas, né? Para mim ver que vocês realmente praticaram. E podem ter certeza, eu vou olhar fórmula por fórmula para saber como que vocês fizeram. No final, eu quero uma soma de tudo que foi comprado. Então, uma soma de tudo isso daqui. Bem? Bem basicão, bem simplesinho. Este exercício aqui, esse daqui é para quebrar a cabeça mesmo. Esse daqui é difícil. Inclusive, depois a gente vai até fazer uma explicação melhor desse exercício. Talvez ele fique até para a semana que vem, mas quem já quiser começar a praticar, pode, tudo bem? No mais, é isso, pessoal. Agradeço aí todo mundo pela participação na aula de hoje. O Arthur registrou a presença do pessoal. Provavelmente registrou já, ele já me mandou aqui. Boa noite, fiquem com Deus. Quem precisar, assista essa aula de novo. A gente vai disponibilizar gravada lá no Classroom. No mais, qualquer dúvida, eu e o Lucas estamos à disposição. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.